Olá, bem-vindos a mais um podcast da ABC da Psicologia, uma conversa curta e direto ao assunto por 3 psicólogos. O meu nome é Francisco Almeida e comigo tenho a Mafalda Souza e a Cláudia Almeida. Hoje decidimos falar sobre a EMDR. Na nossa prática clínica, encontramos o trauma em muitas das problemáticas e dos clientes que podemos acompanhar. E uma das curiosidades interessantes que surge é que o trauma pode não ser originalmente tudo aquilo que as pessoas pensariam que poderia ser. De que é que estamos a falar quando falamos de trauma e, sobretudo, o que é que falamos quando os traumas são grandes, são pequenos? O que é afinal isto no contexto do EMDR? Olha, eu acho isso interessante. Estavas a dizer que muitas vezes o trauma não é o que parece ou o que se pensa. E acho que isto acontece muito em consulta quando vais a determinada altura do processo explorar um bocadinho a história de vida, ou o trajeto da pessoa, ou até o que é que a trouxe ali. É muito comum ouvir as pessoas dizerem a minha história de vida, a minha infância, o meu percurso, tudo normal, não tive assim nenhuma situação traumática, não passei por nenhum trauma, porque assumem sempre que o trauma é uma coisa catastrófica. Estamos a falar daquelas situações muito mais pesadas, que pode não ser, podemos não ficar só por aí, não é? Então vamos por partes. Quando falamos de trauma, que definição é que podíamos dar? Sabemos que é uma reação, é sobretudo um dano que é causado a nível emocional e que depois traduz em manifestações corporais, somáticas, comportamentais. Como consequência de uma situação. Como consequência de uma situação adversa, muitas vezes negativa, não é? Que associamos normalmente a situações catastróficas, quase, não é? Mas não isso é uma espécie de trauma. É uma espécie de trauma. Sim. É aquilo que nós chamamos o trauma de T grande, certo? Trauma de T grande, exatamente. E depois temos a outra forma de traumas, não é? De que é que estamos a falar quando falamos de traumas mais pequeninos, não é? Estamos a falar de situações que vão acontecendo de forma continuada, que vão tendo impacto emocional, não é, em nós, mas que ao mesmo tempo não são propriamente situações muito dramáticas, drásticas. Coisas tão simples como a construção da minha própria identidade, tendo por base aquilo que eu vou ouvindo, por exemplo, do meu pai. O meu pai sempre me disse que eu não ia ser capaz de ter um bom desempenho, por exemplo. Lá estás tu a falhar, lá estás tu a... Tu és mais... Tu sabes mais, nunca dás aquilo que sabes. Até parece que és burro, não é? Às vezes é a construção daquilo que somos, tendo por base um conjunto de situações que acabam por não ter aqui um efeito tão... ou visível aos olhos dos outros, aos olhos dos outros, como sendo algo tão catastrófico, não é? Portanto, nós podemos dizer que existem 2 tipos de trauma. Eu diria até que os traumas pequenos, estamos a falar de traumas até que são desenvolvimentais, não é? Sim. Se calhar que até acompanham o crescimento da pessoa. Sim. Aqueles episódios típicos de quem é gozado, sei lá, no intervalo, ou fica mais à parte, ou se sente rejeitado. Isto é uma coisa que acontece com frequência no nosso trajeto. Ou uma exposição social, alguém que apresenta um trabalho e corre mal e aquilo fica ali em ruminação. Sim. Nessa perspectiva do que seriam os traumas mais desenvolvimentais, é interessante pensarmos que o trauma, no fundo, acaba por ser uma percepção, uma construção que é guardada, é armazenada de forma desadaptativa, não é? Porque, no fundo, não traz qualquer produto adaptativo, qualquer produto que permita um desenvolvimento ajustado do indivíduo. E, portanto, nós até que nos costumamos referir a isto como algo que encrava, que bloqueia. Isso. E do qual a pessoa acaba por ter uma memória e uma evocação emocional, cognitiva, que no fundo é o que nós chamamos de traumática. Sim. Isso. Neste sentido, nós conseguimos perceber que o EMDR veio permitir desbloquear este processamento. Ou, aliás, veio favorecer o processamento, que não estaria a acontecer. Vocês sentem isto na prática clínica? Que existe um desbloqueio através do EMDR? Sim. Acho que desbloqueio é uma boa palavra, não é? Desencrava. Desencrava. Não é? Desencrava uma série de memórias que acabam por ficar bloqueadas. E se nós pensarmos em casos específicos de EMDR, e posso pegar aqui num processo que eu estou a acompanhar, estamos a falar de uma pessoa que tem cerca de 35 anos
e que tem um percurso profissional perfeitamente ajustável, mas que, curiosamente, na infância nunca teve problemas em falar em público, fazia teatros, apresentava trabalhos, tudo impecável. Mas quando chegou à faculdade e quando teve que ir para as orais, porque só tinha orais na faculdade, no primeiro ano, basicamente começou a bloquear. E a bloquear porquê? Porque não era tanto naquela altura a exposição que a inibia, mas era muito mais o que é que os colegas iriam pensar sobre um mau desempenho que ela pudesse eventualmente ter. A percepção dos outros, não é? A percepção dos outros, não é? E estamos a falar de uma oral num auditório cheio de gente, em que toda a gente estava ali a tentar aprender com as respostas dos outros. E foi a partir desta altura que tudo o que eram situações de exposição começaram a ser bloqueadas. Quase como se o cérebro tivesse generalizado todo o tipo de situações. Se até ali esta situação não era problemática, porque a exposição era o falar em público era algo natural, a partir deste momento passou a ser. E é tão engraçado que ela, ainda na semana passada, me dizia que não consegue, ainda hoje, perceber, porque nas reuniões que tem que fazer com colegas, ela faz o discurso, escreve tudo direitinho, e não é ela que apresenta. Dá sempre algum colega para apresentar. E é engraçado que, à medida que fomos desconstruindo isto, ela remeteu atrás e disse, realmente eu no início da minha adolescência, eu não tinha nenhum tipo de dificuldade a este nível, então quando fomos desmontar, chegamos aqui. E o EMDR começou a surgir neste sentido, então começamos a criar aqui uma sequenciação, situações que foram difíceis de lidar, que tiveram aqui um impacto negativo e que encravaram. E é isto que é localizar os pequenos T's? E isto é E localizar... os grandes, não é? Porque podem existir também. Sim, certo. Neste caso não, Sim. não é? E é isto que nós estamos a processar com a EMDR, um conjunto de situações, a partir dali, da faculdade, a partir dos 17 anos, a partir dessa altura, que foram criando esta imagem sobre ela, no que diz respeito à exposição. E o EMDR surge muito aqui e ajuda-nos imenso a este nível, que é a obrigar basicamente o cérebro a colocar-se naquele momento e a desensibilizar a memória. Quando nós falamos do EMDR, sobretudo em contexto de supervisão, nós vemos muito como o contexto parece ativar muitas vezes o trauma. É algo que se apercebe muito rapidamente quando estão em consulta. Sim, dependendo também da situação que estamos a falar, não é? Sim, mas por exemplo, no seguimento deste exemplo que a Cláudia deu, e em muitos casos eu acho que é um bocadinho por aqui. Temos realmente aqui pequenos T's. O que acontece é que seja a emoção que está presente ou uma situação semelhante no presente acaba por ativar um bocadinho o que está lá para trás. E quando digo lá para trás, pode ser aos 17, pode ser aos 10, aos 6. Mas, de facto, o que se vai percebendo, pelo menos da minha prática clínica, o que eu vou sentindo é que realmente o contexto, e quando dizemos contexto, pode ser a pessoa, a situação, a emoção que sentiu, de alguma forma desencadeia algo que lá atrás foi sentido ou interpretado da mesma forma. Quem nos está a ver poderia pensar que o MDR é um daqueles produtos que nasceu de ontem para hoje, tal como muitos há por aí, nós sabemos muito sobre isso, mas na verdade já tem algum tempo. Ainda... Não tem assim tantos anos, não é? Sim. Comparativamente com outras abordagens clínicas, Sim. não é? Mas... Nasceu em 86 e, portanto, estamos a falar de uma abordagem com 30 anos, Sim. não é? Mas que é ainda pouco, se calhar, divulgada, muito pouco, que vai sendo mais, mas sim, nota-se um bocadinho isso. Não sei se tens esta experiência, eu pelo menos não tenho muito esta noção das pessoas que vão à consulta terem sequer conhecimento ou consciência do que é isto do MDR, ou muito poucas. Eu já tenho pacientes que me procuram por especificamente para a MDR. Sim, e é interessante, porque no fundo vocês estão a mostrar um padrão que está a começar a alterar-se, não é? Sim, aquilo que eu tenho percebido é que pessoas que já tiveram em acompanhamento
num processo psicoterapêutico e que o EMDR foi uma abordagem utilizada, depois também acabam por conversar com outros. Sim, certo. E lá está, o pedido surge neste sentido, que é a minha amiga X, que teve acompanhamento consigo, utilizou a EMDR e como os resultados foram tão positivos, eu gostaria de experimentar. Especialmente, e é curioso que me trazem pedidos muito específicos. Tenho uma paciente agora que pediu consulta para trabalhar uma situação muito específica, que uma amiga teve uma tentativa de suicídio e ela encontrou a amiga na casa de banho, toda cortada, e todas aquelas memórias acabam por ser memórias bastante difíceis de lidar, e portanto aqui estamos a falar de um T grande. E o pedido foi específico para isto, que é, precisava de marcar consulta e gostaria que o EMDR fosse a abordagem utilizada. Portanto, já vai existindo este pedido específico, mas sim, eu percebo o que estavas a dizer, não é? Alguém que procura ajuda sim, não muitas vezes pede, não sabe, sim, ou não pede porque não há ainda, se calhar, a divulgação sim. ideal deste modelo. Sim, e se calhar neste contexto de trauma até é capaz de ser mais procurado do que noutros contextos. Não é? Nós sabemos que o MDR, apesar de tudo, está mais desenvolvido e mais estudado neste momento para o contexto do trauma e problemáticas que têm muito a ver com o trauma. Mas é interessante que, mesmo sendo aplicado a outras problemáticas, é possível desenvolver para outras problemáticas. Uma coisa que me deixa sempre muito curioso é a forma como as pessoas percepcionam a estimulação bilateral, que normalmente é uma coisa que não surge no dia-a-dia, não é? E por acaso é uma coisa que eu também tenho curiosidade na vossa prática, quando vocês começam a falar sobre como a pessoa reage à estimulação bilateral, acabam por dizer que acaba por ser tranquilo, não é? Porque a partir do momento em que é introduzido, quase que há um lugar de conforto que começa a surgir na utilização da técnica. Vocês sentem que também por esse lado é uma aprendizagem? As pessoas têm de aprender como é que devem usufruir do EMDR? Notam essa construção ao longo do tempo? Eu não apresento o EMDR, não é? Da mesma forma que não apresento as outras abordagens terapêuticas, não é? Não vou dizer agora vou introduzir o modelo cognitivo-comportamental, onde vamos utilizar este... Não, portanto, eu no EMDR também não... Claro que faço assim uma apresentação muito breve, mas... Mas fazes terapia de choque. Mas não é terapia de choque, não é? Digo, por favor, agora vamos olhar ali para a nossa máquina e imaginar que o dispositivo é uma tela de cinema e vamos projetar para lá a nossa memória. E vamos de uma forma bastante natural, não é? Sim, integrada, não é? No processo. Ao longo de todo o processo. No fundo, a EMDR surge com uma continuidade de ação. Não há aqui propriamente um corte, onde a partir de agora vamos fazer aqui uma coisa... que é quase obscura, que ninguém pode saber. Não, tudo surge de uma forma bastante contínua. O que eu vou sentindo é que no início, nas primeiras estimulações, na primeira, segunda, é um bocadinho mais difícil porque a pessoa não sabe o que é esperado acontecer. Está a aprender, lá está. Sim, mas a partir daí tudo flui, não é? Porque realmente memórias acabam por ser estimuladas, sensações físicas são estimuladas, emoções são estimuladas, o pensamento é estimulado, portanto, tudo surge de uma forma muito natural. Nós falávamos, quando preparámos o podcast, da forma como o corpo guarda a memória traumática. Na prática clínica isto também se nota muito, ou seja, que o trauma está armazenado no corpo, no movimento, na ausência de movimento, no olhar. Notam isto nos clientes? Sim, olha, eu a propósito disso, posso dar um exemplo de uma paciente que acompanho e estamos a processar aqui algumas situações de luto. Portanto, teve ali 2 perdas numa fase até bastante precoce da vida, do avô e do pai, e isto refletiu-se num quadro hoje, se calhar, de ansiedade e até daqui de alguma fobia relativamente à morte, tudo o que é quadros de doença física. E no seguimento disto, de facto, processamos aqui estas questões mais associadas ao luto, e o que acontece é que quando processamos isto, em termos físicos, há uma ativação clara. Tanto que já tive que acabar por, não digo interromper, mas abrandar e dar-lhe algum espaço, porque ela chegou mesmo a ficar muito enjoada, portanto com vómitos. E isto aconteceu em mais do que uma sessão, portanto pode ser
promovido não só pela estimulação, como pela própria ativação e ansiedade que vai criando o facto de estar realmente a trabalhar este tipo de temas. O corpo começa a falar, não é? corpo responde. Também é um bocadinho isso que estamos a dizer. Sim. Sim. Olha, por exemplo, eu tenho uma paciente em sessão que nós começamos a processar algumas memórias associadas, curiosamente, também ao luto, à morte também. E as reações começaram a surgir de uma forma muito brusca. Ela passa sessões inteiras a arrotar, por exemplo, e é uma coisa completamente descontrolada. Sim. Automática, É. E em alguns momentos até causa algum desconforto. E é curioso que a partir do momento em que começamos a processar, isto acontecia no dia-a-dia dela. Portanto, ela em alguns momentos começava e tinha que sair, mesmo estando em contexto profissional. Acaba por ser uma situação bastante difícil de lidar. E tinha que ir ali para um sítio mais recatado. Às vezes demorava 1 hora. Este tipo de resposta fisiológica. À medida que fomos começando a processar, isto começou a diminuir. Quer em sessão, quer fora da ação. Portanto, sim, o corpo berra, não é? Responde, há uma série de... O cérebro acaba por processar, não só, encravar não só no que diz respeito à forma como as pessoas se veem, não é? À crença, mas depois também no que diz respeito à reação fisiológica, à resposta física. O que é o processar? No fundo é permitir que o organismo, o cérebro, a cognição integre esta informação que estava armazenada de forma desadaptativa. E de uma maneira funcional, adaptativa, Sim. não é? É que, no fundo, o grau de desconforto que a pessoa sente, à medida que vai pensando nas memórias, vá diminuindo e que daqui resulte algo positivo e adaptativo face à situação. Uma coisa que costuma acontecer frequentemente, e que aliás é um dos produtos que pretendemos do MDR, é a atenuação da memória traumática, da emoção que está associada. Por isso, por último, eu gostava de saber um bocadinho mais de como é que vocês sentem esta atenuação a acontecer. Os clientes, de facto, quase ficam surpreendidos pela forma como, quase que parece que já não têm a mesma importância, o mesmo impacto. Notam isto nos vossos casos? Sim, eu tenho uma outra paciente que estamos a falar de, olha, doença crónica. Sim. O pai que teve um cancro e as memórias quando ela tinha 12 anos, até agora ao início da idade adulta, e as memórias são realmente muito marcantes, não é? E é curioso que nós selecionamos alguns daqueles momentos que eram mais traumáticos, mais difíceis de lidar, e é muito engraçado que no final da sessão ela quer chegar à memória e ela faz um esforço enorme e diz: eu já não consigo ver. Não está lá. Eu tenho que fazer um esforço muito grande, tenho que me concentrar imenso, que é para conseguir chegar lá, parece que vou ali atrás buscar. A memória surge de uma forma esbatida, às vezes até sem cor. Sim. E é engraçado isto, não é? Que é, à medida que nós vamos trabalhando, o impacto das memórias é cada vez menor. E de sessão para sessão nós sentimos isto, nós vemos isto. Depois depende muito da forma como cada pessoa processa, não é? Sim. Há pessoas que processam mais rápido e se calhar uma sessão nós conseguimos fechar uma memória, há outras que não é? Mas isto significa que o cérebro está ali a retirar a carga emocional negativa e isto nota-se imenso. Muitas vezes do início para o final da sessão, de uma sessão para a outra. Vocês diriam que é uma terapia breve? É uma terapia breve. Mais breve do que os outros modelos a que estamos, se calhar, mais habituados, ou pelo menos os mais clássicos, é uma terapia mais breve. E que não depende necessariamente do tipo de problema, no fundo, não é? Também, mas depende muito das características do cliente, da forma como processa. Sim. Sim. Tal e qual, tal como outro modelo terapêutico, nós temos que perceber que problemática é que temos, que pessoa é que temos à nossa frente,
e utilizar o EMDR como mais uma abordagem terapêutica. Claro que podemos utilizar o EMDR por si só, mas complementando o EMDR com outras abordagens terapêuticas, a eficácia é maior. Que vai de encontrar aquilo que eu estava a dizer no início, no fundo, é o desafio que nós temos no nosso dia-a-dia. É perceber que estratégias, que técnicas é que se ajustam melhor a cada tipo de cliente e a cada tipo de problemática. Certo, sim. E isso para qualquer abordagem que vais ter, no fundo, é isso que tens de ter em conta, não é? Se quiser saber mais sobre a psicoterapia EMDR ou até desenvolver um processo com base nesta abordagem, contacte a sua equipa ABC da Psicologia para que o possamos ajudar e orientar. De resto, resta-nos agradecer a sua atenção, subscreva-nos no nosso canal de YouTube, siga-nos nas redes sociais e até à próxima! Até à próxima!